Muito bem, senhores e senhoritas, bem-vindo a mais um podcast Via de Mão Dupla. Meu nome é Gustavo, sou formado em Educação Física, tô acabando meu mestrado em Ciências da Saúde, tô indo pesquisar na Unicamp e é isso. Meu nome é Luiz, eu sou graduando em Biologia e por enquanto é só isso. E galera, no programa de hoje a gente vai ter uma nova empreitada nossa, né? Que agora, além dos podcasts normais e dos papos de bar, a gente vai ter um novo quadro que ainda não tem nome, onde a gente vai trazer alguns convidados e conversar sobre algum assunto. E hoje a gente vai falar sobre vegetarianismo, veganismo e tudo mais em torno disso. E a convidada de hoje é minha grande amiga Camila. E se apresenta aí, senhorita. Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Camila, como o Luiz acabou de falar. Eu tenho 20 anos e eu estudo jornalismo no UNASP, que fica em Engenheiro Coelho, em São Paulo. Muito bom. Isso aí. Antes de começar o podcast, eu queria lembrar de vocês de seguir a gente nas redes sociais e também seguir onde você estiver ouvindo os podcasts, Spotify, onde for. Mas beleza, então bora começar. Eu acho que eu começar perguntando há quanto tempo você é vegetariana, quanto tempo e como você decidiu se tornar vegetariana, talvez. Sim. Então, na verdade, foi um processo. Minha família come muita carne, sempre comeu e até hoje eles comem. Mas quando eu tinha 9 anos, eu perguntei pra minha mãe se eu podia parar de comer carne vermelha. E engraçado que foi assim num churrasco, né? Cheguei no churrasco e falei, mãe, não quero mais comer carne. Ela achou que seria só uma fase. Não quero nada daqui. Oi? Não quero nada Não daqui. quero nada, não quero. Eu tô comentando aleatório aqui, não para não. Pois é, ela achou que seria uma fase, então ela deixou eu simplesmente parar de comer carne ali, mas acabou que se tornou um hábito, eu não comia mais carne vermelha, nunca comi desde então. Mas aí com 15 anos eu decidi parar de vez frango, peixe e todo o resto, né? Aí eu fiquei realmente vegetariana. Por que eu decidi, né? Você perguntou também. Na verdade, eu nunca gostei. Eu nunca gostei de comer carne. Eu achava estranha a ideia de ser um bichinho e eu estar comendo bichinho, né? Eu era muito pequena quando eu entendi isso. Então essa foi a motivação inicial. Nossa, não quero comer animais. E aí foi o motivo inicial de eu ter largado. Depois, com o tempo, até quando eu também fui parando de comer carne branca, eu fui compreendendo outros aspectos do vegetarianismo, né? A questão social, econômica e muitas outras coisas que me ajudaram a criar um vínculo, assim, com o vegetarianismo. Não, saquei. Mas tipo, então, como você já não gostava, talvez a transição nem foi muito, assim, tão difícil igual, por exemplo, eu como carne o dia inteiro. Eu acho que eu tento muito, eu tenho muita vontade de ser vegetariano e tudo mais, só que, tipo, eu não consigo não comer carne, sabe? Aí, tipo, como você acha que talvez seja tentar fazer uma transição, assim, como também foi pra você, mas eu acho que foi mais tranquilo, né? Mas, tipo, como fazer uma transição pros negócios que, tipo, sei lá, eu não consigo, sabe? Sim, eu super entendo. Assim, eu não gostava, mas eu tive a dificuldade no seguinte aspecto. A minha família inteira, culturalmente, sempre comeu carne. E eu fui criada por eles. Então, pra mim, era muita novidade também. Assim como era pra eles, né? Eu não tinha a mínima ideia do que fazer pra ter um regime vegetariano. Até ali eu tinha comido carne normal, assim, né? Tipo, como parte da comida e acabou. Então eu tive essa dificuldade no sentido de me acostumar com o novo, mesmo eu não querendo me alimentar da maneira como eu comia antes. Então eu fui aprender receitas, fui aprender como preparar os vegetais e tudo Saquei. isso. Foi um processo engraçado, inclusive. Bom, então, eu entendo que existe essa transição e que ela é difícil mais difícil para algumas pessoas do que para outras, né? Como o Luiz falou, ele gosta de comer carne, come carne em todas as refeições, se deixar. Eu ia ter crise de abstinência. Então, eu entendo que existe essa dificuldade mesmo. É até interessante você ter mencionado isso, Luiz, porque existe, na verdade, um grupo de pessoas, né, que assim como você falou, tem interesse em ser vegetariano, mas gosta de uma carne e tal, e a gente chama esse tipo de gente de flexitariano, que é uma pessoa que ela escolhe dias da semana para comer refeições vegetarianas e outros dias ela come carne. Então ela começa a reduzir o consumo de carne, né? Não dizendo assim que é o processo Saquei. mais fácil, mas é interessante também, né? Ajuda. Nossa, eu não sabia que tinha esse nome. É porque eu já vi muita gente, por exemplo, tentei já fazer isso, eu com minha namorada, tipo, sei lá, só na segunda não comer carne, ou segunda e, sei lá, quinta, assim, sabe? Então seria, tipo, esse nome, assim, que eu tô tentando
participar, sabe? Tipo assim, tô tentando aos poucos entrar no vegetarianismo e tudo mais. É interessante, eu não sabia não. Nossa, legal, velho. Mas, tipo, acho que talvez seja até melhor ir aos poucos mesmo, né? Do que ser abrupto demais. Tipo assim, no dia por outro eu falo assim, não quero mais carne, eu vou comer só vegetal e essas coisas, sabe? Tipo, Uhum. esse prato é bem difícil, né? Não, eu acho que isso depende muito da Ah, mas pessoa, deve ser um não? negócio bem difícil. Tem pessoas igual, tem pessoas que vai se adaptar melhor, ou pessoas como você que come muita Uhum. carne, vai ser mais difícil a adaptação. É, sim, Mas acho que depende. não necessariamente todas as pessoas têm que desse jeito. Mas uma pergunta que eu queria fazer pra Camila é, tipo assim, como ela falou que foi bem nova quando ela fez essa transição de parar de comer carne, é, tipo assim, como ela falou que toda a família dela culturalmente alimentava, você sentiu alguma assim necessidade ou por conta da falta de carne você teve alguma dificuldade assim em relação à saúde ou algo? Porque quando você é mais velha, você tem a consciência de procurar uma dieta e etc, ou qualquer coisa que você consiga fazer sua própria alimentação. Agora, quando você é criança e simplesmente você não come, seu pai, sua mãe continuou com a alimentação normal e você não comia uma parte. Isso te fez de alguma forma, você sentiu algo assim, não? Muito interessante. Então, na verdade, Você conseguiu entender minha eu pergunta? entendi como que foi a questão da saúde, né, durante a transição. Eu acredito assim, Uhum. Uhum. na verdade foi um conjunto de coisas, e inclusive é algo que eu queria mencionar, de que você fazer uma mudança alimentar acaba sendo uma mudança do estilo de vida como um todo, né? Porque você tem que se acostumar com N coisas, né? Como você vai comer, como você vai preparar aquela refeição, você tem que mudar a sua mentalidade. Então, é realmente um monte de aspectos. Eu acho que o que me ajudou muito é que, apesar de a minha família culturalmente comer carne, eu tinha amigas da escola, da minha idade também, que aos poucos queriam se tornar vegetarianas. E a gente conversava muito sobre isso e eu tive esse diálogo com os meus pais. Eu falei, olha, eu tô virando vegetariana, eu preciso mudar meu estilo de me alimentar e tal. E com esse diálogo eu comecei a realmente trazer pra dentro de casa comida mais saudável, porque assim, muitas vezes a gente coloca carne no prato e ela substitui vegetais que deveriam estar ali, né? E eu comecei a realmente comer mais vegetais e Uhum. castanhas e enfim, essas coisas que você precisa substituir quando se torna vegetariano. Mas, respondendo bem específico a sua pergunta, eu lembro que com mais ou menos 11 anos, eu já tinha uns 2 anos de vegetariana, quer dizer, uns 2 anos sem comer carne vermelha, comendo frango de vez em quando. Eu tive uma crise, assim, de fraqueza, diríamos, né? E aí eu fui na minha pediatra, conversei com ela, e ela falou, olha, você tá virando vegetariana, eu vou te indicar o que você precisa, substituir. Então eu tive esse apoio médico também, né? Eu não fui ativamente atrás do médico, foi porque eu passei mal. Mas aí, quando eu fui, ela me passou realmente o que eu deveria comer, o que eu deveria suplementar. E aí, eu consegui já ir me guiando nessa parte da saúde. E com esse episódio também, meus pais começaram Uhum. a pesquisar mais. Eles começaram a ficar mais atentos. Então, acho que foi uma coisa, assim, da família, entende? Agora é hora da gente aprender sobre isso. Exato, porque assim, quando você é mais velho e etc, você consegue ter esse controle de o que você vai comer, como que você vai comer, mas a partir do momento que você tem culturalmente uma família e etc que já todo dia só come carne, tem aquela alimentação típica e uma criança se transforma, às vezes os pais não conseguem notar, que talvez foi até o que aconteceu, né? Que você falou que teve que ir no médico. Esse eu acho que é as duas diferenças, né? Quando você se torna vegetariano um pouco mais velho e quando você se torna vegetariano mais nova em um país ou num local que culturalmente é carnívoro, né? Na verdade a gente não é carnívoro, né? A gente é onívoro, mas Uhum. consegui entender, né? Onívoro. Foi, é muito interessante trazer esse ponto da saúde e tal, porque tipo, eu tava vendo que muita gente fica assim, sei lá, tem muitos memes de tipo, eu sou vegetariano e tô bem. Tô vegetariano há 3 meses também. Então, tipo, um cara tudo acabado, sabe? E tipo, porque tem muito aquele negócio lá de desenvolver anemia, osteoporose, tudo mais que eu até cheguei a pesquisar pra ver isso. Mas se você tiver uma suplementação com vitamina, tanto que eu ia te perguntar se você toma vitamina pra isso, tipo, sei lá, suplementar com
tomando suplemento alimentar com ferro, vitamina B12 e tudo mais, que eu vi que bastante vegetariano toma. Porque, tipo, pode acontecer de ter essas doenças, mas você pode, tipo, evitar que elas aconteçam tomando esse complemento, né? Sim. Não é necessariamente você vai ser vegetariano que você vai ficar doente e tudo mais. Se você tiver uma dieta balanceada, tudo rola de boa. Sim, na verdade, assim, já que você mencionou a B12, né? Seu suplemento. Sim, eu suplemento, eu tomo a vitamina B12, as cápsulas de vitamina B12. Mas é interessante isso, porque assim, no Brasil, quase 50% dos não vegetarianos também têm falta de vitamina B12. Então não é um Exato. problema só de quem é vegetariano. Sim, Na verdade, é um problema como um todo. Porque assim, cada organismo é um organismo, né? E a absorção de B12 é diferente para cada pessoa. Então tem muita gente que tá comendo carne, tá comendo produtos de origem animal e não tá absorvendo a quantidade de B12 que precisa. Sim. E assim, a B12 ela é produzida por bactérias do solo, né? Bactérias que ficam depois alojadas na carne do animal e por isso que diz que B12 vem dos produtos de origem animal. Mas os animais que são produzidos, os animais de abate, né, que eles não ficam em contato com o solo, eles ficam trancados naqueles compartimentos e depois são alimentados loucamente por um monte de ração e depois abatidos, esses animais não absorvem B12. Então, muita gente que está consumindo esse tipo de carne também não está absorvendo B12. É até interessante isso, porque às vezes a gente assimila... Eu pensei que tinha uma suplementação da alimentação do próprio bicho. Sim, a gente assimila, né, que isso é uma questão de quem é vegetariano ou vegano, mas não é. É um problema como um todo, de todo mundo, que na verdade todo mundo devia estar procurando saber mais sobre a saúde, saber como tá, inclusive a vitamina B12. Sim. Então, por exemplo, tem anemia mesmo, tem muita gente que come carne pra caramba e tem, tipo, é normal de todos, né? Simplesmente de um grupo de pessoas porque come tal coisa, sabe? Todo mundo tem que tomar cuidado da mesma forma. Mas uma coisa interessante também esse negócio da saúde, que eu tava pesquisando, achei muito legal, que a dieta vegetariana, assim, vegana, traz uns negócios uma coisa boa pra saúde, que eu vi que ajuda na prevenção e no tratamento de doença crônica. Também ajuda na prevenção de doença cardiovascular, que eu vi que acho que a porcentagem é até 30%. Também ajuda na hipertensão, na diabetes tipo 2, tipo, sei lá, tem muitas vantagens também que é muito interessante dar, tipo, um ar de, tipo assim, tipo, se você quer contribuir pra sua saúde também, você pode parar de tentar tomar essa dieta, porque pode ser bom pra você, sabe? Porque, por exemplo, a carne pode ser muito gordurosa se você comer em excesso e acaba dando vários problemas arteriais, pressão, cardiovascular e tal, que não acontece na dieta vegetariana e tal, sim, né? isso é fato, né? Então, existe todo um contexto. Tem muita gente que olha pro vegetarianismo e tem os dois tipos de visão. Tem quem olha e pensa que vegetariano é que nem você falou, né? A pessoa desnutrida, acabada, que tá morrendo. E tem quem olha também e acha imediatamente que o vegetariano... E acha imediatamente que o vegetariano vai ser alguém saudável, fitness e uau. Mas assim, a questão toda é você cuidar realmente do que você tá consumindo. Porque tem muita gente que se torna vegetariano e não percebe que precisa realmente se alimentar corretamente, né? A gente às vezes tira a carne do prato e não põe nada no lugar. E aí por isso que tem gente que realmente é vegetariano e tá doente. Isso é um fato. Então assim, é uma questão... Exato, né? Tem muita gente que é vegetariano e tá doente. Por quê? Porque você precisa consumir proteínas. Tem até aquele jargão, né? Mas e as proteínas? Você é vegetariano, e agora? Como é que vai ser? Que eu já ouvi 1000 vezes na vida, mas enfim. Isso é real. Sim, Imagina. Isso é real. As pessoas falam, mas assim, existe uma certa razão na voz do povo, né? A gente precisa consumir proteínas, e tem muita gente que não vai atrás disso. Mas assim, tem muitos alimentos vegetais que são riquíssimos em proteínas, ervilhas, semente de girassol, feijão, amendoim, castanhas, grão de bico, as folhas verde escuro, elas são ricas em proteínas também. Então a pessoa tem que ir atrás de comer essas coisas. Oi, você citando essa parada da proteína, eu queria até puxar uma pergunta pro Gustavo, que ele é mais voltado nessa área de... Ele fez educação física e tal, e mais voltado pra essa área de saúde. E eu vi que, pra quem pratica exercício físico, ficar sem comer carne física... Quem ficar sem comer carne vermelha pode acabar atrapalhando o treino, porque...
tipo, diversos nutrientes vêm da carne, que tem uma melhora no desempenho muscular, tipo, mioglobina, que promove o transporte de oxigênio, né? O ácido linoleico, não lembro qual que é o nome certinho, que ajuda também a perder peso e tal. Aí eu vi que as pessoas vegetarianas podem ter essa dificuldade. Aí eu, Gustavo, queria perguntar se tem algum problema de vegetariano fazer atividade física, se tem que ter um balanceamento maior ou mudança nas atividades. Não, não, não. Na verdade, o que acontece é como a própria Camila já disse. Existem alimentos que você consegue substituir. A maioria você vai conseguir substituir Uhum. a carne por outro alimento. O que acontece na maioria das vezes, vamos supor, a mioglobina ela vai ser produzida de uma forma ou outra, não necessariamente por conta da carne. O que acontece é, por exemplo, que muitos falam, mas e a proteína? Cadê a proteína? A proteína é que é muito importante, na vegetariana não tem proteína. O que acontece? A proteína ela é formada de 20 aminoácidos. Então, tem alimentos que contêm quase esses 20 aminoácidos, ou seja, é um alimento com alto valor biológico em relação à proteína. Existem outros alimentos que contêm baixo valor biológico em relação à proteína. Vamos supor, a gente tem a carne, que tem muitos aminoácidos, ou seja, quase todos, e a gente tem também, sei lá, outro tipo de alimento, uma verdura, alguma coisa assim, que contém a proteína, mas vai conter, sei lá, 10 aminoácidos. Uhum. Então, o valor biológico desses dois alimentos é diferente. E isso, consequentemente, dentro do corpo, aí sim faz efeito, porque os aminoácidos, eles dentro do corpo, eles são transformados em proteínas de novo, é transformado na bioglobina, transformado no colágeno, transformado em outras dezenas e dezenas de tipos de proteína. No vegetariano, assim, que eu conheço, uma das proteínas que tem um maior valor biológico é a própria soja. E é por isso que ela é utilizada para muitas coisas. Também o brócolis contém um alto valor biológico em relação à proteína. Aí dá uma balanceada, assim? Aí Tipo... dá uma balanceada. O problema é quando a pessoa, ela vira vegetariana, e foi por isso que eu tinha feito a pergunta para Camila anteriormente, muito criança, e ela continua, sei lá, vamos supor, ela, não, mas eu tô alimentando bem de verdura, legume e etc. Mas aí tá alimentando com legumes e verduras que têm um baixo valor biológico. E aí não necessariamente você vai estar suprindo o uso da carne. A carne como que eu posso falar? Ela é necessária, ela é obrigatória numa dieta? Não. Tá aí dezenas, centenas, milhares de vegetarianos. A problema... Sim, e vegano também e tudo mais. É isso. Mas vamos supor, a pessoa não tem uma alimentação com valor biológico bom em relação à proteína. E ela vai lá e faz um treino. E aí acaba que ela começa a entrar num processo que a gente chama de overtraining. Você começa a sobrecarregar o corpo demais. Seu corpo ele não tem substrato suficiente para recuperar do treino porque você não está alimentando daquilo. E aí sim que tá o problema. Eu acho que vale Eu não mencionar... sabia desse nome assim, tal, que tinha essa parada. Vale mencionar que o Arnold Schwarzenegger é vegano, né? E olha o tamanho do cara. Ah, ele é vegano? Ele é vegano. Caraca, eu não sabia que ele era vegano, não. Sim, Que doideira. gente, ele é Eu não vegano sabia e já disso tem não, vou ter que bastante procurar tempo. aqui. E eu queria dizer que, inclusive, tem um documentário dele que saiu na Netflix recentemente, para as pessoas assistirem para ver, inclusive, essa história dele. Se chama A Dieta dos Gladiadores e acompanha vários esportistas que são veganos. É muito interessante. É bom, esse documentário eu até queria trazer ele aqui, por conta que ele é um documentário que ao mesmo tempo ele é muito interessante, ele é acho que talvez assim como outros documentários, é um pouco tendencioso em relação a quê? Polêmicas. Não, é polêmica e é uma polêmica até que o dono do artigo ficou um pouco triste com isso. Na UFLA, nesse documentário, eles citam um artigo que falam que a beterraba lá aumentava o rendimento, etc, etc, etc. E realmente, eu participo do grupo de pesquisa que a gente estava aqui na UFLA. A gente fez esse estudo, na verdade eu não estava participando, mas encontramos que a beterraba ela tem efeitos benéficos. Mas o estudo, todas as pessoas comiam carne, nenhuma pessoa era vegetariana. E aí elas pegaram e colocaram nesse documentário, tem uma parte lá que cita esse artigo e fala, mas na verdade, tipo assim, pegou uma informação do artigo, modificou para como ele gostaria e colocou lá. E aí até o dono desse artigo é um orientador meu que foi aqui na UFLA. Schwarzenegger, que zoeira. Ele é um professor aqui da UFLA, então
o seu artigo foi citado nesse documentário da Netflix e ele falou, não, gente, assiste lá, só que vocês vão encontrar um pequeno detalhe quando eles citam a gente. E aí foi isso, aí a gente assistiu e realmente tem essa parte que eles citam, mas eles omitem essa parte. Então, assim, não sei como, eu não li os outros artigos que eles citam lá nesse documentário, etc. Mas acredito também que não só nesse documentário, mas documentário de qualquer tema, sei lá, sobre espaço, sobre qualquer coisa. Eu acho que sempre os criadores, eles são um pouco tendenciosos. Então, não, eu concordo. Eu acho que, assim, o cara já tá vendo o veganismo funcionando na vida dos atletas há um tempo. Então, quando ele decide fazer o documentário, às vezes ele passa por cima, né, das bases de pesquisa, né? Que a gente estuda um pouco disso também em jornalismo, né? Eu ainda não cheguei lá, mas espero chegar logo. Que é a construção de documentário, tem todo um processo de pesquisa, né? Pra você conseguir ser o mais... você conseguir ser o mais imparcial possível, né? Mas eu realmente concordo com o Gustavo de que isso acontece com diversos documentários. Mas eu achei esse interessante justamente por abordar essa questão do atleta, né? Assim, a pessoa que é esportista ser vegana, eu acho que quebra um monte de preconceitos que existem em cima do veganismo, né? Sim, sim. Caramba, velho. Eu, com você falando do Arnold Schwarzenegger, eu até lembrei que tem uns atores famosos mesmo, tipo, que é, sei lá, por exemplo, herói da Marvel, assim, sabe? Que atua no filme da Marvel, que às vezes é mó musculoso, e se eu não me engano também é vegetariano e tal. Então, tipo, realmente, tipo, não tem nada a ver com aquela figura de uma pessoa uma acabada, assim, e tudo mais, que a galera muito fala. E puxando isso da visão da galera, eu queria até puxar esse assunto de que, tipo, você deve ouvir muita gente falando muita merda, né? Que deve ser uma chatice gigantesca. Porque, tipo, feminismo, vegetarianismo, galera gosta de cair matando sem dó. Então imagina, tipo, vegetarianismo, galera, quem que é vegetariana sofre demais com encheção de saco, né? Sim, isso acontece. Então, na verdade, isso é até um ponto interessante, né? Porque, assim, comer carne não é só comer carne, é algo cultural. É algo da sociedade, entende? Por que a gente come... A gente não, né? Mas socialmente é aceito de comer vaca, porco, frango, peixe, sei lá. E se for comer outros animais... fazer um churras no final de semana também é, tipo, super cultural. Se você for comer outros animais... Não, mas tipo assim, a galera reúne pra isso. Oi? Não, é que eu tô falando, tipo assim, realmente é super cultural, porque chega no final de semana a galera costuma reunir pra fazer um churrasco e tal, tipo, pra comer carne mesmo, sabe? Sim, especificamente pra isso. Exatamente. Então, é um encontro social, é um momento social. O churrasco não é só uma alimentação, ele é um momento social, cultural do brasileiro. Sem contar, assim, que aquilo que a gente come é aceito pela cultura, né? Por exemplo, você não vai ver ninguém comendo, sei lá, grilo no churrasco, grilo frito, é estranho. Mas se você for num país como o Vietnã, isso é aceito culturalmente. Então, assim, são diversos fatores que levam a gente a comer ou não comer determinada coisa. Então, quando eu me tornei vegetariana, é contra a regra, entendeu? Você tá indo contra o óbvio da sua cultura. Então, eu ouvi muita coisa, assim. Às vezes nem era um argumento ou um comentário que fazia sentido. Era só a pessoa expressando a estranheza que ela tava tendo de saber que eu sou vegetariana. Mas também existe, Luiz... Existe também a crítica de quem é vegetariano com os próprios vegetarianos. Então, eu acho que essa é a mais chata. Ah, nossa, dentro do próprio, assim, já tem encheção de saco? Tipo, um fica cobrando o outro? Existe. Mas qual o motivo? Tipo assim, qual o motivo de dentro de um grupo tá nervoso? Com ele mesmo. É isso que eu tô com dúvida agora. Enfim, na verdade, eu não mencionei uma coisa, né? Quando eu larguei a carne branca... que eu tinha lá meus 15 anos, eu passei 3 anos sendo vegana. Vamos à definição de vegano, né? Porque a gente tem que diferenciar vegetariano... É boa. Vegetariano, no conhecimento popular, a palavra vegetariano, para as pessoas normalmente, é quem não come carne. Peixe, frango, porco, não come carne, né? Não come nenhum bicho. Mas se alimenta de ovo, e o que é derivado, né? Que é feito com ovo, e também de leite. Isso é o que as pessoas chamam de vegetariano. Tecnicamente, isso seria o ovo-lacto vegetariano, mas é o que as pessoas conhecem como vegetariano. Nossa, não sabia. E o vegano é a pessoa, segundo... Isso aqui é a definição oficial da Sociedade Brasileira de Veganismo.
é aquele que busca excluir toda forma de exploração animal, seja na alimentação, no vestuário ou em outras esferas do consumo. O que isso significa? O vegano, tudo aquilo que envolver exploração animal, ele rejeita. Então, por exemplo, a diferença mais chocante, assim, na alimentação de um vegano para um vegetariano, o vegano não utiliza mel, por exemplo, porque o mel vem da abelha, então seria uma exploração você usar o mel que foi produzido pela abelha. Eu fiquei vegana, praticamente vegana por 3 anos, né? Eu larguei ovo, leite, eu comecei a comprar, inclusive, Aí também não usa cosmético, essas coisas também, não é? Oi? É isso que você acabou de falar. É. Que também não usa cosméticos que podem vir de origem animal, que foi testado em animais, né? Sim, Interessante exatamente. Enfim, aí como eu passei esses 3 anos dessa forma, é porque, explicar o contexto, né? Eu tinha uma alergia ao leite. Eu tinha, assim, uma alergia muito severa ao leite. Era eu comer qualquer coisa com leite, eu ficava... Nossa. minha rinite atacava, eu tinha... Poxa, esqueci o nome. Dermatite, minha pele ficava irritada. E eu fui numa médica e descobri que era essa a relação. Então, eu larguei o leite por 3 anos e fiz, basicamente, um tratamento, né? Assim, diríamos um tratamento de choque. Larguei pra me sentir melhor. E me fez muito bem. Mas nesse período, eu recebi muitas críticas de pessoas que eram veganas, vegetarianas, tipo, você precisa comer desse jeito, você precisa largar aquilo, você precisa fazer isso, não. Acontece dentro da própria comunidade. Eu acho assim, tem gente que te dá um conselho, tipo, olha, Camila, você precisa parar de fazer isso. Às vezes é com uma boa intenção, mas às vezes não é. Então é difícil, foi difícil de lidar, mas assim, eu acho que isso existe. Em todas as comunidades, em todos os tipos de pensamento existe isso, né? O Luiz mencionou feminismo também. Enfim, quando você tem um grupo de pessoas que estão tentando chegar num propósito, você tem essas diferentes opiniões, esses choques que existem, né, entre si. E uma coisa que a gente comenta muito, eu e o Gustavo comenta muito em quase todo podcast, e a gente vai comentar nesse também, é que a galera quer muito mandar nos outros, sabe? Tipo, de que impor a própria visão nas outras pessoas. Então, tipo, não, eu como carne, mas o churrasco lá não posso ter meu churrasco, você tá me impedindo de ter meu churrasco, sendo que, tipo, cada um toma conta do próprio mesmo, sabe? Tipo, e a galera não tem esse distanciamento, então acaba, tipo, julgando muito os vegetarianos e tal, só porque eles querem ficar na dele lá comendo, sabe? Tipo, deixa eles quietos, não precisa encher o saco, sabe? Se a galera não entende. E falando sobre também a visão que o povo tem, eu quando era criança, por exemplo, eu não tive muito essa contextualização de o que é realmente um vegetariano, o que é um vegano. Eu pensava quando eu era criança que simplesmente vegetariano significa comer tofu sem parar e é só isso na vida, sabe? É até engraçado, tipo assim, eu pensava que você comia tofu e mais nada, sabe? Eu falei assim, meu Deus, como que faz pra comer aquele negócio aleatório, sabe? Aí por isso que eu até bugava muito com isso. Mas é quando você vai crescendo, você vai entendendo e tudo mais. Mas realmente a galera pensa muita merda disso e faz muito pouco caso mesmo. Eu tenho uma amiga que ela é vegetariana. Na verdade, ela tentou ser vegetariana, mas ela foi impedida pelos pais dela. Que ela tentou ser vegetariana, tentava se virar, só que os pais dela falaram assim, não, você vai comer carne. Aqui na minha mesa você vai comer carne mesmo, não vou deixar de fazer. E eu obrigava ela, tipo assim, sempre fazia carne, provocava ela. Exato, tipo, sabe? é uma questão Então, cultural, né? Como ela disse, assim, sim, a gente exatamente. vem dessa cultura há dezenas de anos, centenas de anos, em que, na verdade, o corpo, de um certo modo, a gente moldou essa cultura, né? Desde os nossos ancestrais, isso vem, e retirar isso é muito difícil. E aí tem os dois pontos. Sim. Eu não sei se, aí entra a minha opinião, né? Eu não sei se o mundo inteiro vegano ou vegetariano seria algo benéfico, da mesma forma que o mundo como é hoje também não é benéfico. Como o Luiz disse há um pouco atrás aí, é mais um direito de escolha. Se a pessoa acha necessário ela ser vegana, ótimo. Mas aí chega num ponto, a Camila citou em relação ao vegetarianismo e o veganismo. Eu, durante a minha adolescência, uma das minhas melhores amigas era vegana, era vegetariana, hoje em dia eu não sei se ela é vegana, mas a gente discutia muito isso. E ela queria se tornar vegana por conta de um motivo, em que ela falava que, mesmo ela sendo vegetariana, ela era uma pessoa ornívora, né? Uma pessoa carnívora do mesmo jeito. Você consegue entender isso e você acha isso, assim, o que você acha disso, na verdade? Não sei se você consegue entender. Então,
existe isso. Na verdade, existe isso pelo seguinte fato. A pessoa que ainda se alimenta de leite e ovo, ela tá se beneficiando da mesma indústria que mantém a carne, diríamos assim, né? Exato. Eu já ouvi essa fala, Gustavo. Que no caso, assim, você não tá comendo a vaquinha, mas você tá tomando o leite que eles tiraram dela, entende? É a mesma mesma indústria. Né? A gente... assim, você diria que é da mesma indústria, está mantendo a mesma indústria. Então, isso é algo bem complexo. Eu não concordo com essa afirmação. Eu entendo quem fala, porque quem tá falando isso tá olhando com horror para a indústria, né, de abate e do leite também, e tá colocando tudo no pacote só. Eu não concordo, mas eu consigo compreender. Já ouvi muito essa história, inclusive. Na verdade, eu gostei muito de um ponto ali que o Gustavo tocou, né? Será que o mundo inteiro, vegetariano, vegano, seria algo bom? Eu não sei. Pra falar bem a verdade, porque eu não sei dizer até que ponto o veganismo, da maneira como a gente vende ele hoje, ele tem sido acessível. Porque eu acho que a gente fala muito de saúde e a gente falou aqui, né, sobre como ter proteínas, como existem atletas vegetarianos, veganos, e a gente esquece também toda uma questão social de que às vezes ele não tá sendo acessível para as classes mais baixas, né? E aí isso é um problema. E uma coisa que uma indicação que eu queria fazer é um @ do Instagram, chama Vegano Periférico, e eu gosto muito do que ele fala. Não sei se vocês já ouviram falar, mas enfim. Vou ouvir não. Ele defende o veganismo. É muito interessante, depois vocês deem uma olhadinha lá. Ele defende o veganismo acessível. Só que assim, o veganismo acessível não depende só da pessoa que escolhe ser vegano. Depende muito de políticas sociais. Entende? Então a gente tem aí uma questão um pouquinho mais profunda do que o que o Gustavo trouxe, né? Okay. A gente vê hoje que, economicamente falando, o mercado de carne gera muito dinheiro, né? Especialmente aqui no Brasil, que a gente é um dos maiores exportadores, se não for o maior exportador de carne vermelha do mundo. E o brasileiro fica brigando assim com o americano, né? Com o estadunidense, pra ver quem é a pessoa, o cidadão no mundo que mais come carne vermelha. A gente já esteve em primeiro lugar, agora tá em segundo lugar, mas fica nessa, sabe? Então, assim, economicamente falando, é um produto muito consumido. Então, pra gente pensar assim numa realidade em que o veganismo seria a regra e não a carne, você teria que quebrar todo esse sistema que já existe. E ele é forte, né? Tanto assim, 400 bilhões de reais por ano são movimentados pelo mercado de carne. Isso é um dado oficial do site da Embrapa. Inclusive, 6% do PIB, né, do Produto Interno Bruto do Brasil, é mantido pelo mercado de carne. Gente, isso é muito, muito dinheiro. Então, assim, pra você imaginar uma realidade em que isso não existiria, é muito complexo. Porque muita coisa quebraria pra você conseguir estabelecer o veganismo, entende? Então, o que o Gustavo mencionou é realmente muito interessante. Chegou num ponto, eu gostaria de chegar exatamente nesse ponto da conversa em que você citou, porque é aí que acho que uma discussão bacana. Acho que, como você disse, em relação ao veganismo, assim, eu esqueci o nome da palavra que você utilizou, né? Pra grande população, pra massa, né? Acessível. Acessível, exato. O veganismo acessível, eu acho que ele se tornaria a partir do momento que você tem um crescimento de algum grupo, começa a ter um investimento de firmas, fábricas ali, e isso começa a baixar o custo e, consequentemente, chega no produto final. Então, acho que talvez esse não seria nenhum problema. Eu acho que o que aconteceria é, na verdade, o que acontece hoje. Como a gente tem toda essa cultura, como você acabou de dar uma aula aí sobre a questão da exportação de carne, etc., a gente tem muito essa cultura de consumir carne. A expectativa, eu acho que para daqui a uns anos, é aumentar até 30% em poucos anos, assim, eu esqueci qual que é a quantidade de anos. Ou seja, a gente tem essa cultura de fazer o churrasco, fazer... Então, se a gente mudasse tudo isso, o ser humano ele não pararia de ter esse momento... assim, de lazer, como eu posso falar. Então, provavelmente iria começar a ter uma indústria de, sei lá, um churrasco vegano ou algo do tipo. O que entra em uma outra discussão em que as pessoas dizem em que uma das maiores críticas em relação a as pessoas comem carne é a plantação de soja que consequentemente vai para os animais, e isso agride o meio ambiente. O Júnior também, que gosta muito dessa parte, pode falar.
Mas eu acho que é algo que tá tão interligado, e se a gente invertesse simplesmente retirar a carne, eu acho que a gente continuaria com esses mesmos problemas, porque a gente teria que abastecer da mesma forma a mesma quantidade de pessoas, só que agora com outro alimento. Bom, então, tocou num ponto muito interessante. Esse é um assunto que eu particularmente gosto muito. Quando eu era colega de biologia lá do Luiz, eu acho que ele me ouviu algumas vezes fazendo sermões sobre isso, porque eu realmente me interesso muito sobre esse assunto. Então, se a gente hoje parasse de utilizar a terra cultivável para plantar soja, né? Porque, assim, 70% de toda a soja produzida no Brasil é para consumo de gado. Aliás, mais de 70%, né? Se a gente retirasse essa soja, né, que está sendo produzida para consumo de gado e plantasse vegetais, coisas para alimentar as pessoas, a gente alimentaria 4 vezes mais pessoas do que a gente está alimentando com a carne utilizada na soja. Por que disso? Porque você tem que colher muita soja para você engordar o gado para ele estar no ponto de abate. E essa quantidade enorme de soja daria para alimentar muita gente. Ainda mais se você colocasse diferentes culturas no mesmo solo. Então seria algo mais produtivo. Entende? Assim, esse semestre passado eu tive o privilégio de entrevistar numa das minhas atividades acadêmicas, eu tive o privilégio de entrevistar um dono, ele é engenheiro agrônomo, ele é dono de uma agrofloresta. Luiz já imaginava que eu ia tocar nesse assunto, né? Mas enfim. Ele é dono de uma agrofloresta lá na Bahia. Uma agrofloresta basicamente é uma fazenda, só que ao invés de você colocar uma cultura só, você coloca muitas diferentes culturas para produzirem juntos. E aí ele é engenheiro agrônomo, né? Ele estudou por meio do sistema tradicional, né, de plantação, diríamos assim. Para ele ser engenheiro agrônomo, ele estudou o tradicional. E ele mesmo falou assim, que se você for analisar o custo, a quantidade de energia, a quantidade de água, a qualidade do solo, né, tudo isso, você colocar no papel, assim, na ponta do lápis, a produção de alimento para pessoas fica bem mais barato e mais fácil de ser feita do que a produção de alimento para engordar o gado que vai alimentar pessoas. Então, assim, é complexo. Assim, complexo. E, tipo, um ponto que eu queria trazer sobre desperdício, assim, que você falou que usa pro próprio gado, que eu vi que acontece, que acaba alimentando muito uma cultura de desperdício mesmo. Porque, a maioria das vezes, por exemplo, as proteínas que são produzidas, acaba sendo usada na ração mesmo do gado. E tanto que eu vi que no Brasil o número é muito gigante, que chega a 79% da proteína produzida acaba indo pro gado e só 16% mesmo é destinado para alimentação humana. Então acaba que tem toda essa autoalimentação que vai gerando tudo para manter toda a indústria, assim, sabe? Exatamente nesse ponto que eu queria chegar. É por conta disso, porque por mais que, na verdade, eu acho que, vamos supor, para a produção de soja agora e vamos começar a plantar, sei lá, outro tipo de legume ou algo assim, né, verdura, etc. A gente não vai retirar todos esses hábitos de lazer do ser humano, que é ir numa hamburgueria, que é ir fazer um churrasco. Esses hábitos, a carne, vamos supor, hoje em dia a carne acho que mais famosa que tem para o veganismo ou para o vegetariano é a soja, correto? Ou tem algum outro tipo de carne, etc., que simula bem isso? Existe. Tá, continue. Mas a mais famosa é a soja ainda, não? Tá, Na verdade... é só por conta que eu penso que, de uma forma, eu acho que a soja, ela simplesmente, ela ocuparia, igual, um dado de 2017 é que existem 200 milhões de cabeças de gado no mundo. Considerando se o mundo inteiro fosse vegano ou vegetariano, seria 8 bilhões de pessoas. Que eu acho que em uma balança daria mais ou menos o mesmo consumo de soja que a gente tem hoje para essa quantidade de gado que a gente tem hoje. Uhum. Por conta que por mais que a gente utiliza muita soja para alimentar esses gados, a gente tem muito menos gado do que população. E aí eu tô colocando 100% da população vegana. E aí, como eu disse, tem todos esses hábitos de lazer que geram o desperdício da mesma forma. Porque se a gente realmente for parar para pensar só em relação a alimento, é fácil, de um certo modo,
acabar com a fome do mundo. O problema é o desperdício que gera em todo o campo de alimento. Então, eu acho que trocar, simplesmente, agora vocês não comem carne, passou tudo a ser vegano. A gente vai ter... O mundo é capitalista. Se a gente mudar toda a estrutura do mundo, aí talvez poderia se pensar, mas nesse mundo que a gente vive, ia continuar simplesmente indústrias investindo nisso e tendo um desperdício grande. O McDonald's não ia deixar de existir, o Burger King, entendeu? É isso que eu quero nesse Uma ponto coisa que eu chegar, queria trazer aqui também, que é Mas a Camila tem que falar agora, ela tem que me responder. Tá. Eu queria puxar outros negócios pra falar. Ô, Luiz, você não entendeu. A bomba é pra mim agora. Mas, enfim. Não, entendi. Muito interessante. Assim, você foi num ponto muito profundo, né? De que esse hábito humano. Na verdade, eu acredito, assim, que junto com o veganismo, a gente vem com várias outras propostas. Então, por exemplo, eu vou citar um caso, não é perfeito, porque é um país desenvolvido, o nosso não é um país desenvolvido, mas só para vocês verem que é possível, né? A Espanha, culturalmente falando, os espanhóis consomem muita carne. É da cultura deles, eles consomem carne em todas as refeições, a culinária espanhola tem muitos pratos envolvendo carne, então isso é muito forte para eles. Recentemente, de uns 5 anos para cá, eu comecei a ler algumas matérias falando sobre a redução do consumo de carne. Eu acho isso muito interessante. Tipo assim, eles estão mudando a percepção da carne para eles. Só que junto com isso, não vem essa substituição, igual você tá falando assim... não vem hambúrguer vegetal no lugar de um hambúrguer que é de carne, entende? Surge uma cultura secundária, uma cultura própria do veganismo. E isso é interessante porque você tocou num ponto, eu até queria indicar pra vocês um outro @, do Instagram que se chama... Calma que eu tenho anotado aqui. Uma Vida Sem Lixo, que é escrito pela Cristal Muniz. Ela é muito interessante. Depois vocês deem uma olhadinha lá. Uma Vida Sem Lixo. O que isso tem a ver? Eu entendo assim... O veganismo, em especial, que eu diria que é o carro-chefe, né, dessa mudança toda, porque o vegetarianismo já existe há muito tempo, sem causar tanto alvoroço social quanto o veganismo. O veganismo, ele traz propostas sustentáveis como um todo. Então, assim, quando você fala de veganismo, você não está tentando pegar a carne e transformar ela em soja. Você está tentando pegar a carne e transformar ela em algo sustentável. Então, é uma mentalidade diferente. E como você disse, né? Você perguntou se a soja é realmente a carne mais usada. Não, não é. Existem outras opções vegetarianas e veganas que têm surgido, até porque existem muitos veganos e vegetarianos que não utilizam soja. Por questão, assim, a soja tem sido modificada, né? O melhoramento genético da soja. Então tem muita polêmica se ela é saudável, se não é. Então tem muita gente que nem utiliza mais. E isso é muito grande no mercado. Assim, se eu for comprar agora, vou comprar um bife vegetal, uma salsicha vegetal, isso tudo existe, tá, gente? É real. Se eu for comprar isso agora, eu vou ver as diferenças de embalagem, de qual tem soja e qual não tem, pra você ter uma noção de que tem existido uma contracultura da soja, entendeu? Então, assim, eu acredito que é um movimento que ele explora diferentes aspectos, inclusive o aspecto cultural que a gente mencionou antes, da pessoa querer comer carne, da pessoa querer fazer churrasco. Isso tudo é ressignificado e substituído por outras coisas. Outros costumes, outros pratos que vão surgindo. Já parou pra se perguntar como é que é a ceia de Natal de um vegano? O que ele coloca no lugar do frango? Ele não põe um frango vegano lá, ele faz uma outra ceia e acabou. Pra ele tá certo, tá feliz, entende? Porque a mentalidade é transformada e aí não tenta mais correr atrás daquilo que a carne trazia antes. Ele cria uma nova cultura e segue em frente. Mas eu achei muito interessante a sua pergunta. Não sei se eu consegui atingir o ápice da resposta, mas eu espero que sim. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Mas é por conta que eu sempre tento pensar em o que o ser humano faria. Porque o ser humano... Eu tenho muito isso. Que o ser humano ele não é bonzinho em nenhuma época assim, em nenhuma época da história o ser humano ele foi e vai ser bonzinho, na minha concepção. Então, de um certo modo... Por mais que, na minha concepção, né, por mais que a gente vai substituir novos hábitos, a demanda por algum produto em específico, ele vai crescer, porque vai ser um padrão. Vamos supor, sei lá, eu tô com uma caneta na mão, vamos supor que a tinta de caneta é boa para beber. Se o mundo inteiro gosta de tinta de caneta, vai ter uma indústria por trás disso,
E, consequentemente, vamos supor, extrair, eu nem sei como que faz tinta de caneta, mas sei lá, para extrair tinta de caneta, a gente necessita de um recurso. E se tem empresas que vão ali atrás daquele recurso, de um certo modo vai continuar tendo exploração e etc. Por isso que é até um tema num próximo podcast que a gente vai gravar, que é superpopulação. Que, na verdade, eu acho que o mundo, ele não tem nenhuma... tipo assim, por conta da grande população que a gente tem, ele não tem mais solução para mim. Qualquer coisa que a gente fazer, a gente vai necessitar de uma demanda muito grande em uma determinada coisa, em uma determinada fonte de alimento, uma determinada fonte de energia e por aí vai. Eu queria acrescentar uma coisa, tanto que era o que eu ia falar. Eu não ia responder lá atrás, não, eu só ia acrescentar um negócio. Mas eu queria acrescentar uma coisa que não é só simplesmente mudar a alimentação, sabe? Tipo, de alterar a carne por vegetal, porque ocupa o espaço e tudo mais. Mas, tipo, eu trago alguns dados aqui, por exemplo, do gasto de água, que para produzir 0,453 gramas de carne, que seria 1 libra, é produzido, tem um gasto 16 vezes maior que para produzir o mesmo tanto em proteína vegetal, sabe? Por exemplo, 1 quilo de carne bovina gasta em média 15 mil litros de água, enquanto 1 quilo de vegetal, de cereal, vegetal e tal, gasta 1.600 só litros de água. Então não é só simplesmente mudar por causa de consumo e tudo mais, mas a gente consumindo muita carne, assim, tendo muito gado e tudo mais, acaba de ter um consumo, um gasto desenfreado de água mesmo, que, tipo, água a gente sabe que um dia vai acabar, então, e seria uma forma de a gente evitar que esse desperdício aconteça, esse desperdício de água. E além disso, eu também falo sobre a poluição na atmosfera, que é causada pelos gases de metano que vem das vaquinhas, que... A gente vai se fuder antes da água acabar, né? Vai tudo matar um ao outro. O mundo vai virar um apocalipse antes da água acabar. Não, mas então... Mas não só no quesito da água que eu queria acrescentar... Eu sei, eu tô zoando. Mas só pra quebrar o clima de nervoso. Mas acrescentando na parte da poluição da atmosfera, tipo... Hoje... Acrescentando na parte da poluição da atmosfera, o gás metano que são produzidos pelas vacas, cientistas estimam que, tipo assim... várias toneladas de gás são produzidas todos os anos por causa dos bovinos, e só vai aumentando cada vez mais, causando ainda mais problemas. 15% das emissões são do gado. Ah, então, exatamente. Então não é só uma questão de alimentação pra gente que a gente tem que mudar. É que a gente talvez precise mudar, sabe? Porque senão a gente vai esgotar tudo antes que chegue nesse ponto. E voltando um pouco no que a Camila tinha falado, que a indústria é muito pesada, tem um documentário que eu não sei se já assistiram, que chama Conspiracy, só que em vez de cons, é cow, tipo assim, de vaca, sabe? A Conspiracy, que fala sobre toda a indústria da carne e tudo mais, tipo assim, um cara tentando combater isso. Também é muito enviesado, assim, você vê muito ele botando firme, assim, de falar assim, eles são maus, tipo, é igual o Gustavo falou, que é meio, tipo, pra um lado só, mas a gente vê que é impossível você bater de frente com a cultura de carne nos Estados Unidos. Ele ligou não lembro, uma puta organização ambiental falando sobre tentar acabar com a indústria de carne. Os caras nem atenderam ele, sabe? Porque eles não querem mexer com esse tipo de gente. Eles tentam pegar pela borda, mas não mexer nisso, porque eles são muito fortes. Ele ligou pro Greenpeace. Ah, foi o Greenpeace, exatamente. Nossa, eu tava esquecendo porra do nome do Greenpeace. Mas eles ligaram pro Greenpeace e, tipo, os Greenpeace não quis atender ele porque, tipo, não quer mexer com a indústria. Então é algo muito pesado, é algo muito difícil de combater mesmo, sabe? É porque gera tanto dinheiro, como a Camila disse há um tempo atrás aí, e além do dinheiro que é gerado com a carne para produzir a soja, que é pro animal, por exemplo, em 2020, né, estava estimado 728 bilhões. É muita coisa. Tipo assim, de ganho, né, pro país. E junto com isso, não é só nem só o ganho em relação para a indústria do agronegócio. Tem toda uma outra indústria por trás, de que é o vendedor que vende a soja, de que é o... Nossa, é tipo uma indústria tão grande que a galera grande não quer mexer com isso, porque se mexesse nisso também, causaria todo um desequilíbrio na economia que não é viável eles mexerem, pelo menos agora. Só se achar um substituto de fato
para ocupar o lugar, sendo que é um negócio muito impossível, porque é uma indústria que se evoluiu, se desenvolveu durante várias décadas para chegar no ponto que tá. Não é simplesmente chegar e falar assim, vou ter uma indústria dos Sim, vegetais aqui, eu vou conseguir ter o mesmo impacto que a fodendo indústria da carne, sabe? É muito difícil ter essa exatamente. contramedida, sabe? Olha, vocês tocaram num ponto que é trabalhado num outro documentário da Netflix. Esse é um pouquinho mais fraco, tem algumas coisas assim que eu não concordo 100%, mas eu gostei da realidade que eles apresentaram, sabe? Eu acho, eu tenho a impressão de que se chama sustentabilidade, depois vocês deem uma olhadinha. Mas enfim, Beleza. esse documentário mostra, assim, ele traz uma afirmação que eu concordo 100%. Eu, Camila, sou vegetariana, tenho lá meu pezinho no veganismo, porque meus cosméticos, por exemplo, não são testados em animais, enfim. Eu que, né, tô indo contra essa indústria que existe, concordei com a seguinte declaração. O problema não é a carne. O problema é a produção de carne em alta escala, em grande escala. Entende? Tipo assim, o problema não é o fazendeiro lá no interior de Minas que tá comendo ovo e tirando leitinho lá da galinha lá, da vaca, né, o leite. Tá pegando os ovos da galinha dele, tá tirando o leite da vaca dele, tá comendo a carne lá do gado dele. Isso não é o problema. O problema é a empresa gigantesca que compra lá, sei lá quantos milhares de quilômetros da Amazônia, derruba tudo, planta Desmata. soja e depois Sim. vende carne, entende? E isso envolve mil coisas. Isso Exatamente. envolve até escravidão, exploração de pessoas que trabalham nessas fazendas. Nossa. Isso envolve destruição de biomas como a Amazônia, Pantanal e outros ao redor do mundo. Isso envolve destruição de solo. Entende? Que tem solo que é tão usado para a mesma cultura que depois de um tempo ele não serve mais para nada. Já era. Isso envolve contaminação de rio com pesticida. Isso envolve o uso de 70% da nossa água disponível para poder regar a plantação e depois para dar para o gado beber. Enfim, a produção de carne em grande escala, ela tem sido um problema sustentável. Então, a maneira como a gente pensa e planeja e como a gente come tem sido um ato político em relação a isso, entende? Eu gostei muito desse pensamento de que, assim, a gente vai forçadamente ter que repensar a maneira como a gente está consumindo tudo, mas, em especial, eu diria que o nosso maior problema tem sido a indústria da carne. Porque ela envolve tudo isso. Ela envolve todos esses fatores. Ela envolve esse monte de problemas de uma vez só, que a gente não tá conseguindo resolver. E o que o Gustavo falou é muito real. Se hoje a gente fala, não, bora fechar todas as fábricas e parar de vender toda a carne, de uma vez a gente fizer isso, a gente vai também estar sendo ruim pras pessoas. Porque a gente vai estar jogando na rua um monte de trabalhador que depende disso, a gente vai estar quebrando uma economia de um país inteiro, sabe? Então isso não vai dar certo. A gente precisa pensar numa transição entre um sistema e outro pra gente chegar num sistema mais sustentável, um sistema que se mantenha, porque esse atual não tá se mantendo, ele já tá quebrado, entende? A gente tá correndo atrás de mais e mais terra que não era pra estar utilizando. E assim, foi uma declaração oficial da ONU. Recursos. Oi? A gente tá acabando com nossos recursos, tipo, não tá sendo sustentável isso. Com a gente tudo. tem que arrumar uma forma de... Com tudo, cara. Exatamente. A gente tá acabando não só em relação a recurso... em relação à carne, né? Mas tudo até... Agora a gente tá num esforço muito grande para tentar, pelo menos em relação a... E entra em outro tema, né? Em relação à energia renovável. Sim. Advindo do sol, eólica, etc. Mas, de um certo modo, a gente tá numa corrida muito grande com diversos aspectos da vida. Porque a gente tá desmatando tanto que... E a gente só faz isso porque a população, ela cada vez ela cresce exponencialmente, cada vez mais o capitalismo ele está crescendo. Eu acho que não sei se vai ter um ponto de retrocesso ou se a tendência é realmente só crescer isso, mas, assim, eu sempre falo, a gente vai acabar, o mundo já acabou. Ai, meu pai, Ele é super enfim. pessimista, tá, Camila? É difícil ter esperança, né? Assim, eu gosto de pesquisar sistemas renováveis, sistemas que sejam capazes de
consertar os problemas dos sistemas atuais, né? Porque se a gente puder tocar aqui no assunto, sei que o assunto é vegetarianismo e veganismo, mas se a gente for falar de consumo consciente, que inclusive é o que aquela página no Instagram promove, né? Um ano sem lixo. Se a gente for falar sobre isso, a gente vai ver que o problema ele tá em tudo, né? Tá no plástico em grande quantidade, algo que a indústria da carne, inclusive, ajuda a manter, porque tudo é plastificado, né, na indústria da carne. Então, ajuda também a manter o plástico. A gente vê a roupa, por exemplo, a roupa que a gente usa, essa tinta para pintar a roupa, isso também tem contaminado água em muitos lugares do mundo. Pra vocês terem uma ideia, essa semana passada, eu vi a imagem de uma criança sendo levada por uma onda de espuma, uma onda gigante de espuma que passou lá na Índia, por um rio que desce, passa dentro da cidade o rio, e aí uma empresa de roupa, né, que na Índia tem muita produção de roupa, inclusive a base de mão de obra escrava, né? Mas enfim, essa empresa jogou de uma vez na água uma quantidade muito maior de tintura de roupa e isso formou uma espuma gigante. E a espuma levou a criança embora, gente. Vocês acreditam nisso? Ele tá bem, o menininho, mas só pra vocês terem noção do que o consumo que a gente tem aqui, em especial a gente que é ocidental, o que o consumo nosso tem a ver com o que acontece no mundo todo, sabe? E eu vejo muito isso na indústria da carne, muito. O que o Luiz falou é real, ninguém tem coragem de peitar uma indústria dessa, porque é enorme e ela se mantém sozinha a ponto de... Existe um lobby, né, que é uma junção de várias indústrias, existe um lobby americano só de empresas relacionadas ao mercado de carne e eles fazem propostas de lei pros governantes. Entrega a proposta de lei pronta na mão dos governantes. Não vou afirmar, existe propina aí por trás. Não vou afirmar, né, porque também não quero morrer, mas que a gente sabe como as coisas funcionam. Então, assim... É um monstro de indústria. E voltando agora pro lado mais bonitinho da força, pro Gustavo não desistir de vez da humanidade, eu acho assim... Já desisti. Eu acho assim, a gente não pode mudar tudo isso. Se a gente for olhar pra toda essa indústria, a gente vai enlouquecer, vai desistir mesmo, igual o Gustavo falou. Mas a gente não pode olhar pra tudo isso. Eu acho que a gente tem que começar com o pequeno. Por muito tempo, a gente pensou assim, nossa, tem 1000 problemas, como a gente vai resolver esses problemas sociais, ambientais e tudo mais? Só que assim, eu vejo muito potencial nas pequenas ações, sabe? No dia a dia de cada cidadão, eu acho que é ali que tá a provável mudança. Existem os líderes, os ativistas, existe a Greta Thunberg, né, lá, que faz vários discursos poderosos, mas enfim, eu acredito que tudo isso é importante. Mas se a gente não conseguir trazer tudo isso pro dia a dia, pra, assim, acordei e vou fazer diferença hoje, então realmente não tem como. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu vi num curta de um jogo, que é o Overwatch, que é um curta lá que um cara, sei lá, eu não vou explicar o sentido do curta, mas ele simplesmente, ele tá numa nave espacial, ele olha pra Terra e fala assim, nunca aceite o mundo como ele é, ouse vê-lo como ele poderia ser. Então, a frase eu uso como mantra meu mesmo, eu botei a imagem quando ele fala essa frase de papel de parede para eu sempre lembrar isso. De não aceitar ele como é, o mundo como ele está sendo, assim. Tem que tentar ver com que ele pode ser um jeito melhor e sempre buscar isso, sabe? Sim. Eu acho que a gente nem tem outra opção. Ou a gente começa a enxergar aquilo que pode mudar o mundo... Ou a gente vai deixar de existir. Não, mas é que a galera pensa muito assim, em si mesmo, isso que é foda. E só uma pergunta, acho que talvez pra fechar, acho que pra vocês dois. Vocês acreditam que o ser humano ele foi feito pra comer carne, né? Voltando um pouco ao tema. Você fala biologicamente? Sim, sim. Luiz? Não, é que eu não... tipo, por exemplo, a gente não tem mais presa e tudo mais por exemplo, pra dilacerar, igual muitos animais têm, então a gente tem mais pra triturar, que acaba sendo muito de uma dieta vegetariana que a gente acabou tomando, pra triturar mesmo o alimento, a gente não precisa de uma presa, por exemplo. Então acaba que a gente foi moldando isso a nosso favor, que a gente comia carne e tal, mas não sei se, assim, a gente tem a necessidade
dos nutrientes e tudo mais. Mas não sei se o nosso corpo é moldado pra só aceitar carne. Eu acho que é mais pra ser uma dieta onívora, sabe? Real, sim, sabe? Assim, eu acho. E você, Camila? Eu penso assim, a gente demora bastante, né? Levando em conta a questão biológica, a gente demora bastante pra digerir um pedaço de carne. Ele fica muito tempo até a gente conseguir realmente, né? Terminar de processar ele inteiro e jogar fora o resto. Eu vejo isso também como uma maneira do corpo estar estranhando, sabe? A carne, assim, igual o Luiz mencionou, assim, é como se fosse a fuga da regra. Mas eu entendo que a gente precisa dos nutrientes que a gente precisa. Talvez a gente só tenha, culturalmente, achado uma outra forma de usar esses nutrientes. Mas eu acho, assim, que se a gente chegou num ponto e que a gente consegue, por exemplo, suplementar, a gente consegue ter acesso a isso, se a gente conseguir tornar isso acessível à grande maioria, né? Eu acho que a gente não precisa mais da carne. E é o que a gente tinha falado antes sobre ser cultural, né? Eu acho que cultura não se combate. Ela muda, ela se ressignifica, ela toma sim. outros caminhos. E isso é uma coisa que a gente talvez só vá aprender quando todo mundo se deparar com o que a indústria da carne tem feito, né? Uhum. Certo, falou muito bem. Assim, eu acho que, só dando um adendo, como você disse, em relação ao tempo de demora de digestão da carne, a gente tem alguns alimentos realmente que tem um tempo de demora maior, e um deles é a carne. Um pedaço de carne média vai demorar mais ou menos de 3 a 5 horas até para ser digerido. Isso não necessariamente é algo ruim, na verdade é por conta que, como a gente disse lá para trás, a carne ela possui uma quantidade de aminoácidos muito grande, Talvez. ela é muito mais complexa, os aminoácidos dela é bem diferente. E, por exemplo, a quantidade de ferro que é alimentado num pedaço de carne e num vegetal é bem diferente. Acho que de carne você chega a absorver 35% do ferro contido e já em vegetais acho que não passa de 10%. Mas isso aí tem outros alimentos também que tem um tempo de digestão maiores. E muitos deles sim, advindos de animais, né? Como o próprio laticínio, tudo que mais ou menos que advém de animal, por exemplo, como o leite, etc., ele tem uma digestão um pouco maior. Como eu disse, não necessariamente é ruim, às vezes é só por conta que a estrutura do alimento ela é mais complexa, mas ok. O que eu tinha perguntado era se o ser humano ele foi feito para comer carne. Biologicamente e historicamente, a gente tinha presas maiores, né? Os nossos dentes caninos, eles eram maiores. Nossos sisos, eles eram feitos exatamente para macerar. Primeiro o canino era para rasgar e depois o restante dos dentes atrás era para macerar. E isso, com o passar do tempo, vem diminuindo. Cada vez mais a gente tem menos e menos essas pontas do canino e etc. E isso tudo por conta de uma adaptação fisiológica ao longo dos anos. Eu falei mesmo. Uma outra adaptação para os anos consequentes seguintes, que a gente não vai deixar. Eu já vi isso, também não sei se em quanto tempo isso, mas, por exemplo, o nosso dedinho, nossos dedos provavelmente vão deixar um pouco de existir. Isso é óbvio que é a longos e longos e longos anos, mas a tendência é para que a gente una esses dedos, porque atualmente a gente só usa tênis, né? E o tênis faz o papel, hoje em dia, do pé. Antigamente, os dedos dos antepassados nossos eram muito mais separados, por conta que necessitava de maior aderência para correr e etc. E a gente pode ver isso até na própria curvatura do ser humano, né? Antigamente a gente era quadrúpede, hoje em dia a gente já é bípede e por aí vai. Então, assim, acaba que por mais que talvez a gente realmente foi feito, entre aspas, para comer carne, a nossa adaptação e tecnologia ao longo dos anos foi deixando isso menos necessário, poderia-se falar. Sim. Que no caso, todas as adaptações que a gente causa. Exatamente, igual eu tinha falado, a gente acabou se adaptando para uma dieta onívora mesmo, por causa de tudo que a gente vem passando. A gente não precisa dilacerar um pedação de carne, por exemplo, arrancar. A gente corta com a faca. Muito bom. Muito interessante. Enfim, né? A gente vê que acho que nenhuma
nenhum fator que muda vários pedaços da sociedade consegue ser compreendido de uma vez só, né? A gente tem que ficar destrinchando, olhar cada aspecto e conversar sobre isso, e isso é muito legal. Eu acho, assim, que o diálogo sobre qualquer assunto abre a nossa mente para caminhos que a gente não via antes, né? E é por aí que a gente consegue entender a complexidade das coisas, assim. Enfim, muito legal, gente. Muito obrigada aí pelo papo. Mas então eu acho que é isso, né, pessoal? Alguém tem alguma coisa pra falar? O Gasparzinho tem. Que? Gasparzinho. Gasparzinho? Nossa, caramba, quantos anos você tem? Você não conhece o fantasma Mas por que Gasparzinho? ele? Não entendi. Eu brinquei tá. à toa, falei do nada. Ele botou um áudio do Gasparzinho e tô assim, what? Luiz tá longe aqui agora. Ai, ai. eu tô entendendo, eu tô assim, uai, então tá. Enfim, então é isso, galera. Pessoal que estiver escutando, se quiser acrescentar alguma coisa no papo, mande um e-mail pra gente no monduplapodcast@gmail.com. Aí você pode acrescentar alguma coisa, sugerir até mesmo outro tema. Então, manda e-mail pra nós, galera. Então a gente fica por aqui. Ah, eu vou sugerir um Falou. tema. Sugere então. Vou sugerir, gente, Vida Sem Lixo. Lança Eu achei braba. muito interessante. Não sei se vocês já ouviram falar disso, do movimento Zero Lixo, mas ele tem crescido muito e ele é interessante também. Anda aí juntinho com o veganismo, hein? Nossa, Nunca escutei falar, vou muito procurar massa. depois. Nossa, certinho então. Então é isso, galera. Falou. Galera, thank you very much. A revoar, bye bye, a reverder. Tchau! É assim que a gente faz, Camila. A gente manda todas as línguas possíveis de tchau, tá?